Vasco já está em Maceió para o jogo de domingo contra o CSA. E tendência é que o técnico Vanderlei Luxemburgo escale um time mais leve e com muita saúde para aguentar os alagoanos, que vêm reforçados para essa partida. Você vai ouvir o volante Bruno Gomes, que deve ser uma das novidades na equipe cruzmaltina, e também um velho conhecido do torcedor do Vasco que joga no CSA. Vamos falar de venda de ingressos para o jogo com o Flamengo. Também vamos falar do pagamento de salários. O canal Atenção Vascaínos anunciou e hoje pingou na conta de funcionários e atletas. E vamos dar mais detalhes em relação à polêmica situação do gramado de São Januário. Já já, o canal Atenção Vascaínos estará voltando com mais informações. A guitarrinha mudou, mas ela anda muito forte. Depois dela, vem aí o AVNews. Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos nessa sexta-feira, dia 8 de novembro. Antevéspera do jogo de domingo, Vasco da Gama e CSA, CSA e Vasco, um jogo complicadíssimo, mais um jogo complicado, né, galera vascaína? Lá no Rei Pelé, em Maceió, na bela Maceió, capital de Alagoas. A delegação do Vasco já viajou hoje, depois de treinar na parte da manhã no CT do Almirante. O técnico Vanderlei Luxemburgo não deu nenhuma pista de que time vai levar a campo domingo. Mas a informação que nós temos é que Vanderlei vai privilegiar um time mais veloz e com mais saúde, porque o jogo vai ser um jogo de muita velocidade, de muita força física e principalmente de muito coração. Para isso, jogadores bem condicionados, jogadores que aguentem e suportem correr muito. O Vasco não vai ser apenas um time reativo, vai ser um time também que vai propor jogo, principalmente usando as velocidades de Rossi e talvez de mais um atacante, talvez Ribamar, talvez Thiago Reis, pode ser, talvez até Felipe Ferreira, que saiu recentemente do CRB, apesar de nunca ter enfrentado o CSA nos clássicos de Alagoas, seja um jogador que mereça uma oportunidade. O que é quase certo é que Fred Guarim e Bruno César, a princípio, não devem começar o jogo. É um jogo de força física, mas principalmente de leveza, para correr muito. Richard e Bruno Gomes voltam à equipe, é quase certo. E aí a alternativa de repente, Raul ser mantido nesse meio campo. Na defesa, Ricardo Graça entra no lugar de Leandro Castan suspenso e Danilo Barcelos também vai ser mantido por falta de uma melhor opção. O volante Bruno Gomes participou hoje da entrevista coletiva, cedida gentilmente pela assessoria de comunicação do Clube de Regatas Vasco da Gama, e falou sobre esse confronto, um confronto complicado contra um time que está na zona de rebaixamento e vai jogar todas as suas fichas domingo dentro de casa, o CSA. Bruno Gomes e o confronto de domingo. Difícil, né? Eles são um time forte dentro de casa, conseguiram ganhar do Corinthians lá. Temos que ir bastante concentrado para conseguir a vitória lá. Bruno também falou sobre o peso dos desfalques, principalmente do capitão Leandro Castan e também do atacante Marrone. Claro que são um desfalque grande, né? São grandes jogadores, mas a gente tem um elenco forte. Acho que o professor vai conseguir... Vai escalar o time da melhor forma, que a gente consiga sair com a vitória lá. No Vasco, é claro, todos fazem contas para fugir da zona de rebaixamento. No momento, a distância é de 6 pontos. Para o CSA, são 10 pontos de distância. O CSA está numa situação desesperadora. É o segundo ali, é o penúltimo em relação à tabela de queda. Chapecoense, Avaí e aí vem, no caso, CSA e o Botafogo. É uma situação em que o CSA precisa da vitória. Por isso, se pensa muito em conseguir os 45 pontos, mas a dúvida é, será que ainda se pensa no Vasco na questão de Libertadores da América, em pelo menos uma Sul-Americana? O volante Bruno Gomes falou sobre esse pensamento, se ainda está dentro do grupo. A gente estava bem focado no próximo jogo, né? Que no tentar lembrar do último jogo, a gente foca sempre pro próximo e o Vasco é grande, tem que enxergar coisas melhores. O torcedor do Vasco pode estar perguntando, e aí, qual é a ideia de time? Não deve fugir muito de Fernando Miguel, Iago Pikachu, Oswaldo Henriques, Ricardo Graça e Danilo Barcelos na defesa.
No meio, eu apostaria nas voltas de Richard e Bruno Gomes, principalmente pela questão física, jogadores que ficaram descansados e estão melhores agora para enfrentar um jogo muito difícil. Daí para frente, acredito que o Raul deva ser mantido também pela questão física, é um jogador que caiu muito de produção, mas já jogou um pouquinho melhor com o Palmeiras em relação à questão física, pelo menos, conseguiu se doar mais. E é um jogador que está acostumado a esse tipo de jogo, principalmente por ser um jogador que veio do Nordeste, está acostumado à pressão, calor, parte física pesa, e ele tem um condicionamento físico bom dentro do grupo. Talvez seja essa a maior valência para a permanência do Raul. Daí para frente, eu apostaria em Felipe Ferreira, talvez jogando por ali, Rossi na frente, e mais à frente um outro atacante. Não há muitas opções. Pode ser Thiago Reis, pode ser Ribamar. Como eu disse, a ideia é um time veloz e um time com saúde. Nessa briga por jogadores do meio para frente, eu incluiria, além do Thiago e também do Ribamar, eu colocaria talvez Cleiton, que seria uma boa opção também, no caso do Vanderlei Luxemburgo, querendo um jogador de velocidade revezando com o Rossi, o Gabriel Peck, que é um jogador jovem, e até o Marcos Júnior, que também faz uma função ofensiva, mas também sabe recompor. Vanderlei vai fazer um treino amanhã em Maceió, e aí sim, vai dar uma ideia a princípio para todos nós, ou não, para o técnico Argel não descobrir, uma equipe que vai entrar em campo domingo, às 19 horas, em Maceió, contra o CSA, num jogo decisivo. Existem duas preocupações em relação a esse jogo. Além, é claro, do próprio adversário, que é um adversário muito difícil, o Vasco tem 7 jogadores pendurados com cartão amarelo. É uma preocupação enorme. A defesa praticamente toda. Iago Pikachu, Oswaldo Henriquez, Ricardo Graça e o Danilo Barcelos. Além deles, Andrei e Bruno César, que devem ficar no banco, e o Henrique está lesionado. É uma preocupação enorme. E também a questão da umidade do ar. Também a questão de hidratação, foi aquilo que pesou muito no jogo com o Ceará. Hidratação, acima de tudo, vocês devem se lembrar da live do Dr. Rodrigo Furtado, logo depois do jogo do Ceará, em que ele disse que há uma necessidade de sempre estar se hidratando. Sais minerais, potássio, tudo isso é fundamental. Então, é muito Gatorade, é muita laranja, enfim, tudo aquilo que seja necessário para recompor os sais minerais perdidos com atividade física muito grande. Então, essa é uma preocupação e também a preocupação dos cartões amarelos. Aliás, quem falou de cartão amarelo hoje foi o volante Bruno Gomes, que foi suspenso com 3 cartões amarelos, e até o técnico Vanderlei Luxemburgo, depois do jogo do Fluminense, chegou a dizer que orientaria o menino em relação a isso. Por ele ser muito bom, não pode ficar de fora por tomar cartão amarelo tão bobamente. Está entrando muito duro e muito cedo no jogo para, de repente, ser premiado com cartão e ficar pendurado. Bruno Gomes falou na coletiva de hoje sobre esse assunto em relação à sua questão de cartões amarelos. Eu dei mole em alguns lances, vi que alguns lances eu entrei mais forte do que eu devia, em hora errada também, mas a experiência, vou aprendendo com tudo, né? Para a próxima vez eu conseguir sair melhor nisso. O CSA passou o dia todo viajando, também um desgaste. Saiu de Porto Alegre, onde perdeu por 2-1 ontem à noite, jogo apertado também, perdeu ali na Bacia das Almas para o Grêmio, jogo dificílimo. E 2 jogadores não atuaram, Apodi e Jonathan Gomes, os 2 principais jogadores ou dos principais jogadores do CSA. Talvez se poupando, sabendo que o jogo com o Grêmio seria dificílimo para esse jogo com o Vasco da Gama. Não há nenhuma ideia ainda de que equipe, mas o CSA deve ter força máxima para esse jogo. Quem falou com a reportagem do canal Atenção Vascaínos, a gente agradece demais, já no avião, mas fez questão de mandar uma mensagem conhecidíssimo do torcedor do Vasco, Alec Gol, Alexandro, centroavante, que falou sobre a expectativa para esse jogo entre Vasco da Gama e CSA. A expectativa de poder fazer um bom jogo, a gente sabendo da dificuldade de jogar em casa, mesmo sabendo da equipe do Vasco, é uma grande equipe, é a oportunidade que a gente tem de poder pontuar. O campeonato está acabando e com certeza dentro de casa a nossa equipe do CSA é muito forte e se Deus quiser nós vamos fazer uma grande partida, é o que todos nós estamos esperando aí. Uma boa notícia hoje para funcionários e jogadores, pelo menos uma animação a mais para esse jogo de domingo. Como a gente anunciou durante toda a semana, e o JP Escofano, você está vendo aqui em cima no card do Bom Dia de hoje, anunciou que o Vasco hoje pagaria alguma coisa aos jogadores. E foi pago o mês de agosto para funcionários na CLT e também para os atletas na CLT. Ainda faltam 2 meses de direito de imagem e o mês de setembro. Outubro só vence no dia 20 de novembro. Então o Vasco hoje está em CLT um mês atrasado
com jogadores e funcionários e 2 meses de direito de imagem. Mais uma vez a gente informando, a gente que vinha dizendo isso, que segunda-feira ia sair, terça não saiu, mas hoje o nosso JP Escofando cravou, botou lá e realmente o Vasco pagou hoje 1 mês para funcionários e jogadores. Thales Magno começou a fazer tratamento hoje no CT do Almirante, nas dependências do CT em relação à recuperação da lesão muscular seríssima que teve. Não consegui falar hoje nem com o Dr. Marcos, nem com o Dr. Rodrigo, os competentes médicos do Clube de Regatas Vasco da Gama, a respeito da situação do jogador. Mas pude apurar o seguinte em relação a Thales Magno. Para o Mundial, 0 chance. O Mundial termina dia 17 de novembro. Até lá, nenhuma chance do Thales ter condição de jogo. Realmente é uma lesão séria, grau 2, a princípio 4 semanas. Nós informamos aqui, depois da quarta-feira, que a previsão é que realmente o jogador só voltaria em 2020. Ele está fazendo já os tratamentos convencionais, com gelo, com laser e tudo mais. Vai fazer tratamentos com aparelhos especiais, aparelhos que desinflamam o local. Anti-inflamatório para ingerir é muito pouco. Fazendo massagens, todos os tratamentos convencionais também são muito importantes. Mas a primeira etapa é para que o jogador perca a dor, que ele não tenha dor. Não tendo dor, ele volta aí a uma segunda etapa. Essa questão de dor, normalmente em 1 semana para. A partir de 1 semana, que vai se completar na próxima quarta-feira, dia 13, aí sim, ele começa a fazer uma recuperação. Para o Mundial, como eu disse, nenhuma chance. Mas eu obtive hoje uma informação de que pode ser que, dependendo da condição de Thales Magno, por exemplo, até o final do mês, se o Vasco estiver no aperto para jogar as últimas rodadas, principalmente, digamos, o jogo com a Chapecoense, dependendo de vitória, se o Thales estiver, é claro, primeiro o jogador, saúde dele, protocolo é atender as recomendações de saúde do atleta. Estando bem, ele com certeza voltaria. Eu hoje pude conversar com um médico conhecido, uma pessoa que eu não vou colocar o nome aqui, que me pediu sigilo, que me deu um exemplo bastante claro. Arrascaeta, jogador do Flamengo, jogou o jogo mais importante com o Grêmio, acelerou uma recuperação e, de repente, ontem no jogo com o Botafogo não atuou. Talvez aí reflexo do acelerar da sua volta, mas ele acelerou para a volta num jogo importante. Thales Magno pode passar pelo mesmo procedimento, quem sabe, dependendo da condição dele, voltar para ajudar o Vasco nas rodadas finais. É uma situação difícil? É muito difícil. Pela lesão que teve, que é uma lesão séria, é muito difícil que isso aconteça. Agora, se o Vasco não tiver nenhuma preocupação nas últimas rodadas, Thales Magno não vai ser escalado na pressa, na força, porque uma lesão muscular acontece recorrentemente. Se não for feita uma recuperação perfeita, apenas acelerando o passo, ele pode ter uma nova lesão muscular e isso pode acompanhá-lo na carreira inteira. O certo é preparar Thales Magno, recuperá-lo para que ele possa voltar na pré-temporada de 2020. Mas a informação que nós temos nesse momento é essa. Recuperação está sendo feita e, em caso de muita urgência, se ele estiver no protocolo de saúde bem, pode até ter acelerado a sua volta para ajudar o Vasco no final. Caso contrário, não. Ele fica preparado sim para a pré-temporada de 2020. E Bruno Gomes falou hoje também sobre Thales Magno. Os jogadores tiveram a oportunidade de reencontrar o talentoso jogador do Vasco hoje no CT do Almirante. O jovem atacante foi reconfortado por todos os seus amigos e o Bruno Gomes fala como foi esse encontro com Thales Magno. Ele está aí hoje, consegui dar um abraço nele. É triste ver ele mancando, né? Ele também está triste de não poder estar aqui com a gente, mas sei que ele vai se recuperar o mais rápido possível. Sim, ainda dá para jogar esse ano, senão ano que vem também ele está aí com a gente. Mas desejo só os melhores para ele. Bom, você torcedor, você assinante nos pede, a gente corre atrás, é muito importante que você nos paute. Às vezes a gente não consegue, mas muitas das vezes a gente consegue. Eu hoje tive a oportunidade de conversar com Luiz Carlos Pereira, diretor de patrimônio do Vasco, e também com o Pedro Seixas, o VP de Obras e Engenharia, que também está ajudando no patrimônio. Perguntei da questão do gramado. Eles não foram muito claros, explícitos, porque esperam uma situação, que eu vou explicar a vocês. Na época da Copa América, foi feito quase que uma situação de botar o gramado do Vasco careca. Para quê? Para se colocar uma semente, já que o gramado estaria parado durante um mês praticamente, uma semente de grama para inverno. Foi colocada, a grama floresceu, o gramado ficou ótimo, mas já com um prazo para ela terminar. Embaixo dessa grama de inverno, e aqui eu estou colocando uma explicação que me foi dada por pessoas que lidam com patrimônio e estiveram com o agrônomo da empresa Greenleaf Gramados, como nós informamos ontem, que cuida do gramado de São Januário e de vários outros gramados de arenas no Brasil. Esse agrônomo esteve ontem em São Januário.
E o que está acontecendo? A grama que está abaixo dessa grama de inverno que morreu, a grama de inverno morreu, a grama de baixo que faria o replantio estaria tomando o lugar dela, em alguns setores não está crescendo, mesmo com a perfuração, mesmo com adubo, todos os procedimentos normais e comuns para que a grama possa florescer. O que foi feito? Foi retirada uma parte do gramado, principalmente do centro do campo, para uma análise em laboratório, para se saber o que está acontecendo, porque realmente está se admitindo que o gramado em alguns setores está muito ruim, mas a promessa é que para o jogo do Goiás, o jogo de volta do Vasco a São Januário, no dia 18, o Vasco já vai ter um gramado melhor para receber as duas equipes, o Vasco e o próprio Goiás. A gente continua em cima, mas a explicação que nós temos hoje é exatamente essa, para você assinante do canal Atenção Vascaínos. Você está vendo aí na tela, o Vasco publicou 2 tweets informando a questão da venda de ingressos para o jogo Vasco da Gama e Flamengo. A torcida do Vasco vai ter apenas o setor sul. Eu acho lamentável. Acho que Vasco e Flamengo é para ter estádio dividido, como foi em Brasília, né, caros amigos? Mas não é o caso. O Flamengo abriu apenas o setor sul, já há vendas para o torcedor, há um site específico, você se identifica com uma senha específica do Vasco, ST Vasco, e você consegue comprar o seu ingresso. R$120 o preço da inteira, 60 a meia. Bem salgadinho. Será que de repente esse ingresso é para afugentar o torcedor do Vasco? Não sei, mas de qualquer maneira é bem salgadinho. Mas se você quiser já comprar, acesse o site que está indisponível dentro do tweet do Vasco, você viu agora há pouco, e compre o seu ingresso para poder ver o jogo de quarta-feira no Maracanã, às 9h30 da noite, o clássico dos milhões. Bom, gente, em nome da CG Segurança Eletrônica, pessoa física ou pessoa jurídica, você tem que cuidar da sua segurança. Invista nela, proteja o seu patrimônio, proteja a sua família. Às vezes uma câmera bem colocada, uma cerca elétrica, um portão automático na sua residência podem salvar você e a sua família. Segurança não é brincadeira. Você está vendo aqui embaixo o número, o site, também o e-mail. Mande um e-mail, peça ao Cristiano, grande vascaíno, para fazer um orçamento melhor para você. Ele divide, faz pagamento no cartão de crédito, você pode ter as melhores ofertas. Você, síndico de prédio, aproveite as ofertas da CG Segurança Eletrônica. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Marco Julião de Jesus, ao Eduardo Santos. Eduardo, a gente não vai sumir não, pode ficar tranquilo, o canal Atenção Vascaínos está mais vivo do que nunca, é na alegria e na tristeza. Ao Jefferson Gersó, lá de Maceió, estava ansioso para saber, o Vasco já está em Maceió, Jefferson. E ao Alisson Moraes, que fez uma menção ao JP Escofano hoje na parte da manhã. Alisson, você é assinante nosso, mas eu acho que você foi muito rude, dizendo que o JP é muito cru ainda, que dá informações erradas. O João Pedro faz um grande trabalho no canal Atenção Vascaínos, é um menino de ouro, é um menino que realmente está aprendendo, tem 20 anos de idade, mas nós confiamos muito nele. Mas de qualquer maneira a gente vai aqui corrigir. O CSA em 14 jogos teve 6 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. O jogo do Flamengo é um jogo fora de Maceió. Então, Alisson, eu queria só que você relevasse. JP Escofano é nosso parceiro, nosso amigo, é um menino de ouro e que vem fazendo um trabalho excepcional, cobrindo base, fazendo bom dia, participando das lives, interativo, como sempre, muito ligado nas redes sociais. Por favor, Alisson, releve. O menino é craque, o menino é bom. Acho que você pegou um pouquinho pesado, mas muito obrigado pela sua audiência. Ok, turma? Um grande abraço, uma ótima sexta-feira para vocês, um bom final de semana. Amanhã tem muita coisa acontecendo aqui no canal Atenção Vascaínos. Vamos ter um ótimo papo, um Eu Quero é Bis especial, Bismarck e Gilberto, ex-lateral do Vasco, que vai conversar com o Bis. E domingo temos o nosso pré-jogo, muito quente, para Vasco da Gama e CSA às 19 horas, lá em Maceió. Ok, turma? Um grande abraço. Tchau.